Salve galera, aqui é o professor Thales novamente com 40 dicas de comércio internacional e aí a gente vai falar agora um pouquinho do acordo que estabelece o OMC, mais especificamente o acordo de Marrakech e algumas regrinhas que lá aparecem. Uma regra que vocês têm que ter em mente que é uma evolução tremenda entre o GATT original e o OMC é a capacidade de ser membro do OMC. Na era do GATT eu falava apenas na condição de partes contratantes. Partes contratantes eram países. Eu não tinha uma definição, mas eram países. Com o crescimento da União Europeia, na verdade ainda se chamava Comunidades Econômicas Europeias, né? A CEE, lá na década de 60, de 70, toda aquela expansão. Quando chega a rodada Uruguai, que a última rodada da era do GATT, a oitava rodada entre 86 e 94, houve a necessidade de estabelecer um comitê e aí definiu-se o seguinte, olha, para ser membro do OMC, não basta ser somente Estado. O que interessa no comércio internacional? Que você tenha controle, olha só, que você tenha controle da sua aduana. Seja você membro ou não. Ou melhor, seja você país soberano ou não. E aí quem se valeu muito bem disso foi a China, porque a China, enquanto um país, seria uma parte contratante, foi uma parte contratante no GATT 47, ela sai ao longo da história do GATT e ela volta só em 2001, ela é dividida, a gente conhece, em vários territórios aduaneiros. Eu tenho Macau, é um território aduaneiro autônomo, eu tenho Hong Kong, outro território aduaneiro autônomo, eu tenho Taipei chinês ou Taiwan, outro território autônomo em termos de aduana, e eu tenho a própria China. Então, as entidades, os territórios que têm condição de conduzir sua política comercial de forma autônoma, olha só, política comercial, aduaneira, negociar tarifa, celebrar acordos de comércio de forma autônoma, pode ser membro no OMC. Então olha só que interessante, pode aparecer na prova de vocês o seguinte, olha, apesar de Hong Kong não ser um país, certo, não é um país, não tem assento nem sequer na ONU, ele é um membro no OMC com assento na organização e com direito a voto. Perfeito. Apesar de Macau não ser um país, também aderiu como membro no OMC e tem direito a voto. Aí vocês me perguntam, bom professor, e a Palestina? A Palestina é um território aduaneiro, não é reconhecido como país e poderia sim aderir ao OMC caso os Estados Unidos quisessem. Mas aí entra uma questão, né, de política internacional. Os Estados Unidos não quer que a Palestina seja reconhecida como país, porque nós temos Israel lá, nós queremos tomar a Palestina, nós queremos acabar, né, com aquela área lá, e os Estados Unidos só autoriza Israel, né, a condição de manifestar soberania como membro. Então os Estados Unidos não reconhecendo a Palestina, a autoridade palestina como um país, é um obstáculo muito grande para que ele seja aprovado como membro no OMC. Mas deixando a política de lado, olha só, caso a Palestina tivesse quórum de 2/3, que é o quórum para a acessão de novos membros na organização, pode a Palestina vir a ser um membro do OMC? Pode, olha só, os países com essa política, digamos, brusca, né, grosseira de Donald Trump estão cada vez mais cogitando fugir da regra do consenso na organização e partir para a regra dos 2/3 para a acessão de novos membros. Se vocês lembrarem, foi assim na sessão da Rússia em 2011. Estados Unidos não queria a Rússia, né? Não, é meu inimigo histórico. Né? Mal saberia, né? Mal imaginava o Barack Obama que depois viria o Donald Trump e seria o melhor amigo do Putin, né? E agora do Kim Jong-un, né? Quem sabe da Coreia do Norte, a Coreia do Norte entrando no OMC. Olha só que tempos diferentes que a gente está vivendo, para não dizer outra coisa. Mas enfim, para a prova de vocês, duas coisas distintas, né? Depois da OMC, um membro pode aderir à organização sendo Estado soberano ou a própria União Europeia que tem um status específico e aí ela vai ter direito a voto, o peso dela será relativo a quantos Estados membros fizerem parte da União Europeia. Por exemplo, se sai lá a Inglaterra, um membro a menos, vai ter que aderir sozinho, separado lá por causa do Brexit e tal. Todos os territórios aduaneiros que aderirem de forma autônoma também podem ser membros. Então, quando eu estou lendo o GATT 47, olha só, fazendo a ponte com as outras dicas, né? Lá fala qualquer parte contratante. Opa, a leitura atual não fala mais em parte contratante, fala em membro, certo? Não fala em parte contratante.
já falo em membro. E aí eu posso incluir Hong Kong, aí posso incluir Taiwan, posso incluir Macau e China, 4 membros distintos. Lembrando que a aprovação de um membro no OMC é 2/3. Aí Estados Unidos não queria, chegou no final, frigir dos ovos aceitou e ainda ganhou um monte de cota, Estados Unidos e União Europeia, para carne, para frango e etc, para deixar entrar aquele país na organização. Beleza? Show de bola? Então, ficamos por aqui, vejo você na próxima dica de comércio internacional. Até lá!